Oi, gente, tudo bem? Estou gravando essa explicação a respeito da peça 5 ou 6, agora nem lembro mais direito, peça 6 da disciplina de prática, né, PPD 4. A gente vai falar sobre o agravo em execução, é um processo autônomo, né, assim, mais ou menos na mesma lógica que o habeas corpus, que é o mandado de segurança. Então, eu queria trazer para vocês algumas dicas, né, algumas questões para vocês tomarem atento, também indicar algumas súmulas para vocês darem uma olhada. Até estou aqui com o meu vademecum, que eu não ia lembrar tudo de cor, né, para falar então para a gente pontuar essas questões. Gente, o agravo em execução, por ser um processo autônomo, ele vai trabalhar muito com a questão de quem já está encarcerado, né? Numa situação, então, em que a gente já teve sentença, via de regra. Então, a gente já vai estar falando de um processo que já está correndo no juízo da execução penal, né? Então, significa dizer assim, como que vai funcionar, o porquê que vai gerar um agravo em execução? Normalmente, a parte, o advogado, o defensor público entrou com algum pedido relativamente simples, por exemplo, uma progressão de regime, um pedido de livramento condicional, um pedido de prisão domiciliar, né? Enfim, aí tem várias questões que pode ser feito esse pedido. Esse pedido não é concedido por alguma razão, né? Vem lá a decisão desse juízo de execução penal, de execução criminal, e inconformado, então, com essa decisão de primeiro grau, a gente entra com o agravo. Então, o agravo, gente, ele é direcionado, né, as suas razões, ao Tribunal de Justiça, ou para o TRF, dependendo da situação, né? Então, o agravo em execução, a gente tem a mesma estrutura de um recurso, praticamente, né? A gente tem a fundamentação legal lá do preâmbulo, né? Tanto o artigo 197 da LEP, né? Então, viu agravo em execução, já olha lá na LEP. Né? Então, a gente tem o artigo 197 da LEP, que vai dizer que as decisões proferidas pelo juiz, né, da execução, cabe agravo em execução, sem efeito suspensivo. Vocês podem ver que normalmente nos vademecums já tem até a previsão, a indicação da súmula 700 do STF, que é a súmula que vai dizer que esse recurso, né, assim intitulado aqui pelo vademecum, é de 5 dias, tá? Então essa é uma dica bem importante. Lembrando que é importante colocar no preâmbulo também uh, a indicação ali, obviamente, da parte, né, que está sendo ali a recorrente. Então, o prazo de 5 dias, como a gente já falou. Que mais, gente? O endereçamento, então, como que funciona a estrutura da peça? É como um recurso, vou tomar como exemplo o RESE, que é o melhor, assim, para a gente ter uma ideia, de ter a peça de interposição, que é encaminhado então para esse juiz, né, que indeferiu esse nosso pedido, o juiz da execução penal, da vara de execuções, e as razões são encaminhadas para o tribunal. 5 dias para interposição e 2 dias para razão, para as razões. Lembrando, gente, que a peça de interposição tem a exigência da gente pedir o juízo de retratação, né, que é com base no 589 do CPP, tá? Assim como, então, o RESE, no caso do agravo, a gente também pede para possibilitar que esse juiz da execução penal, de repente, revisite, né, os nossos pedidos, reanalise e, quem sabe se retrate, tá? Eu queria também mencionar algumas legislações e súmulas para vocês que podem ser trabalhadas dentro das teses defensivas, como, por exemplo, o artigo 195 da LEP, né, que vai falar ali da falta de vaga para ter a questão da progressão de regime, ou então no caso das restritivas de direito, a súmula vinculante 56 e a súmula 493 do STJ. São todas súmulas e normas que falam dessa questão, né, da progressão, da falta de vaga. Que mais, gente? A questão de progressão de regime, né, também
por exemplo, a questão do tempo, né, o bom comportamento e tal, isso também pode ser visto ali na LEP, né, é importante vocês darem uma olhadinha lá nas súmulas, que eu deixei aqui anotadinho, no 439 do STJ, que vai falar sobre o exame criminológico, né, que a princípio ele é dispensável, certo? No entanto, a súmula 439 do STJ vai dizer que, dependendo das peculiaridades do caso, é possível sim admitir, então, o exame criminológico com decisão fundamentada. Os 700 nós já falamos, né? É importante também mencionar, não, provavelmente não é o caso aqui, mas só para a gente relembrar, tem também a súmula 527 do STJ, que vai falar ali sobre o tempo da medida de segurança, né? Que o tempo de medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente, se fosse um crime, por exemplo, o delito praticado, né? Então a pessoa recebeu ali a sentença no sentido de não cumprir uma pena privativa de liberdade, mas sim uma medida de segurança, não pode ser superior à pena ali combinada no tipo penal. E a outra coisa que eu queria mencionar para vocês, que eu tinha deixado aqui, que é importante dar uma olhadinha no artigo 66 da LEP, porque nesse artigo diz a competência do juiz, né, da execução. Ali tem vários incisos, gente, são 10 incisos, que prevê toda a competência, então, desse juízo, tá? Fala também sobre a regressão, que é com base no 118 da LEP. Dá uma olhadinha também no livramento condicional, se já tem ali os requisitos, com base no 83 do Código Penal e no 131 da LEP. Então, a gente tem esses dois, né, esses dois códigos ali, para dar uma olhadinha, né, que tem todas as regrinhas ali do livramento condicional, né, são vários artigos, vários incisos, parágrafos. A gente tem algumas regrinhas também a respeito da prisão domiciliar, dei uma olhadinha na súmula vinculante número 56, além dos artigos 115 e 117 da LEP, né, que prevêem, então, as possibilidades de regime domiciliar. Tem algumas regrinhas também, né, gente, da questão dos regimes no 112, tem uns parágrafos bem novos, que falam, bem novos eu digo dos últimos 2 anos, né, que falam sobre essa questão da prisão domiciliar, tá? Então, essas são algumas dicas, assim, bem básicas. O prazo, então, que vocês vão utilizar na peça dos 5 dias. No mais, é isso, gente. Fica a dica aí para vocês, tá bom? Um abraço, até mais.